Bom dia, senador. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar aqui. Demais parlamentares presentes, membros do setor, colegas meus do Ministério da Saúde também aqui, demais membros do governo. Como já colocado por outros palestrantes antes de mim, o governo tem uma meta de aumentar a produção nacional e relevante no consumo de saúde no país. Nós temos a meta de chegar até 2026, final desse governo, com 50% do consumo de saúde no país sendo produzido nacionalmente. E 2033, a 70%, aumentar isso para 70%. Nós temos mecanismos internos lá no Departamento de Complexo Econômico Nacional da Saúde, no Ministério da Saúde, para fomentar essa produção nacional. Medicamentos e dispositivos médicos, falando mais especificamente. Nós temos mecanismos de transferência de tecnologia, de desenvolvimento de inovação local e de investimento direto em desenvolvimento de capacidade produtiva e infraestrutura no parque tecnológico do país. Só que esses instrumentos que a saúde detém não são suficientes para produzir. Eu vou dar um exemplo. Nós temos no país o maior acordo de compensação tecnológica, ou como é chamado de offset, em saúde do mundo, que é para a produção de aceleradores lineares aqui no país para apoiar o programa de expansão da radioterapia. Foi feito esse acordo, então, em que seria instalada por uma das únicas empresas que produzem aceleradores lineares no mundo, uma fábrica aqui no país para a produção dessa tecnologia. Foi instalada, foi construída a fábrica, foi construído o primeiro equipamento. Na hora de faturar, de vender para o governo e faturar, descobriu-se que tinha que pagar quase 40% de imposto. E percebeu-se que era mais barato produzir fora e importar. E como a gente vive numa lógica de compras públicas priorizando principalmente o menor preço, preferiu-se, então, produzir lá fora e continuar importando. Hoje a fábrica está aqui instalada como um galpão e um centro de treinamento. Ou seja, sozinhos nós não vamos conseguir chegar nessa meta de produção nacional de tecnologias para a saúde. Então, aliado a isso, a gente tem que trabalhar com uma regulação ágil e aliada à inovação, um ambiente econômico favorável de cadeia global de valor e também a reforma tributária. Então, quando fomos chamados a debater e a contribuir com a reforma tributária, nós vimos uma oportunidade de corrigir um sistema que para a gente é disfuncional, muito ruim. Ele foi construído ao longo do tempo, privilegiando principalmente interesses econômicos, por vezes individuais. No caso mesmo de dispositivos médicos que eu coordeno, a lista de isenção, ela foi construída ao longo do tempo com inclusões individuais conforme o pleito individual de cada um. Para medicamentos, nós temos uma lista que está desatualizada há década, que causa distorções entre tecnologias que servem à mesma finalidade terapêutica, umas com isenção, outras sem isenção. Então, nós vimos uma oportunidade de corrigir isso e nós já conseguimos avançar bastante no texto que foi aprovado na Câmara. É importante ter em mente que a gente não pode retroagir de forma alguma nos avanços que já foram alcançados. Mas aqui nós temos a oportunidade de avançar mais ainda com relação principalmente ao anexo de isenção de 100%. No caso de medicamentos, como já foi colocado aqui também antes, nós temos defendido a criação das linhas de cuidado, em que, sendo a finalidade daquele medicamento aderida a uma linha de cuidado, ele está isento do IVA. Medicamentos para cuidar de doenças raras, negligenciadas, vacinas e soros, oncologia, DST, AIDS, diabetes, entre outros. E também é uma grande oportunidade para corrigir algumas distorções, alguns erros que ficaram de fora, na premissa já adotada mesmo pela própria Receita, para dispositivos médicos, para não criar uma oneração ao que já tem desonerado no setor hoje. Essa linha que a gente tem adotado é de levar as necessidades de saúde para a discussão, nortear a discussão da reforma tributária conforme as necessidades de saúde e não mais somente interesses econômicos. Um outro ponto que foi colocado aqui também anteriormente foi a questão das santas casas e entidades filantrópicas. Hoje elas são responsáveis por 60% da produção do SUS, seja ambulatorial ou hospitalar, em média e alta complexidade. Então, não é nem tanto, eu nem entro tanto na discussão da questão da isonomia tributária, na importação desonerado, na compra nacional desonerado, mas a questão da desoneração do orçamento da saúde.
o orçamento da saúde é limitado e ele tem um crescimento limitado ao longo dos anos. Então, tudo que a gente consegue desonerar em saúde vira investimento e vira geração de valor e de qualidade de vida para a população. Então, quando a gente está desonerando a aquisição de equipamentos, por exemplo, por Santas Casas, nós estamos indiretamente desonerando o orçamento do SUS. É o SUS que compra esses serviços, não é o SUS que está comprando diretamente os equipamentos, então não é ele que está sendo desonerado, mas se a compra Santa Casa for onerada, o orçamento do SUS é onerado também. Então, a gente tem levado essa discussão, a gente tem recebido todos os pleitos do setor, entendido quais são as necessidades de saúde e levado para uma discussão na Fazenda. Claro que o governo tem que entrar num acordo em questão de pressão de alíquota. Fazer esse balanço fino é muito delicado. Mas o que a gente tem feito e que a gente tem sempre estado aberto à discussão, ao debate, é de levar as necessidades de saúde para a discussão da reforma tributária dentro da Fazenda. E com isso nós temos alcançado grandes avanços e esperamos que aqui a gente consiga avançar mais ainda. Obrigado.